Eles pensaram que destruir você era um hobby inofensivo. Eles riram quando você estava em silêncio, acreditando que a maldade deles passaria despercebida. Mas enquanto eles celebravam a queda que planejaram para você, o universo estava apenas se vestindo em silêncio. O caos que você vê na vida deles agora não é má sorte ou azar. É o momento em que a fatura cósmica chegou. O que eles não sabiam é que você não era um alvo comum. Você é uma alma escolhida, marcada por um contrato de proteção divina que eles violaram, e a lei espiritual que rege o universo não permite que nada sagrado seja tocado com intenções sujas. Você precisa entender que sua quietude não foi fraqueza, foi um ato de contenção sagrada, dando a eles a chance de se corrigirem antes que a justiça divina entrasse em campo. Mas eles escolheram continuar a semear o mal. E o retorno não é apenas pessoal, é uma colheita totalmente personalizada para o crime espiritual que cometeram contra você. Hoje, vamos desvendar como a sua elevação se tornou o maior castigo deles, porque você é de fato intocável. E o que significa ver as pessoas que tentaram te quebrar agora desmoronando sem que você precise mover um dedo. O seu crescimento é a prova irrefutável de que eles desafiaram a ordem universal e agora estão pagando o preço máximo. Se esta verdade ativou algo profundo na sua alma e você está pronto para aceitar e consolidar essa blindagem energética em sua vida, a hora de agir é agora. Curta este vídeo, inscreva-se no canal para nunca perder uma ativação e, mais importante, comente o número 77. Digite 77 agora mesmo para declarar ao universo que você aceita a sua posição de poder, que você está pronto para testemunhar a justiça e que você está permanentemente fechado para a energia deles. Eles viram seu silêncio, sua calma, seu jeito de não querer briga e pensaram, é fraco, é bobo, podemos pisar. Olharam para o seu coração que perdoa e confundiram essa graça com ingenuidade. O que eles falharam em entender é que você não estava quieto por medo. Você estava em modo de contenção. Você estava segurando um poder que, se liberado, não te arrastaria para o nível deles, mas sim desmantelaria o mundo deles. Você escolheu a paz. E eles interpretaram essa escolha como uma carta branca para o desrespeito, sem saber que estavam assinando o próprio decreto de consequências. Essa sua suposta fraqueza era, na verdade, uma disciplina sagrada. Você tinha a munição para expô-los, para destruir a reputação deles, mas se recusou a lutar sujo. Por quê? Porque você é regido por uma lei maior. Eles achavam que tinham vencido quando você se afastou, mas, na verdade, você estava apenas se removendo do caminho. Você não era o alvo fácil, você era o escudo que estava entre eles e a fúria da lei espiritual. Sua quietude não era falta de reação, era a pausa que permitiu que a justiça divina tomasse o controle total da situação. O que eles estão enfrentando agora não é apenas uma punição, é a prova de que você é intocável. Eles ativaram um sistema de consequências que eles mesmos não conseguem parar. Tudo porque interpretaram mal sua essência. Mas, se essa lei está agindo para corrigir o erro deles e restaurar sua soberania, o que isso significa para a escala real do seu próprio poder? O que se revela quando o universo finalmente te recompensa pela dor que você suportou em silêncio, elevando você a um nível que eles sequer sonham em alcançar. Você sabe o quanto foi difícil manter a boca fechada quando tinha todo o direito de expor a verdade. Enquanto eles viam sua quietude como fraqueza, o que estava em jogo era sua soberania espiritual. A mão divina não estava ausente. Ela estava vestida de silêncio para proteger você. Não permitiu que você se envolvesse na lama da vingança e da retaliação, garantindo que sua energia permanecesse limpa e focada apenas no seu crescimento. Você era, na verdade,
o único escudo entre seus inimigos e as consequências imediatas. Eles interpretaram seu recuo como vitória, mas você estava apenas se afastando para permitir que a lei cósmica agisse. Sua recusa em lutar sujo foi o maior ato de poder. Isso não apenas manteve sua vibração alta, mas garantiu que o retorno que eles estão enfrentando agora não veio de você, veio deles. A conta chegou e você não precisou assinar o recibo. Essa fase de ajuste de contas é a prova de que você é intocável. É crucial entender que a mão divina não apenas protege, ela prepara. O caos que eles enfrentam é o resultado do que plantaram, mas o seu futuro é a semente de algo muito maior. Se eles estão pagando o preço por tocar no que é sagrado, qual será o poder que você vai desbloquear quando finalmente você decidir manifestar essa soberania sem a necessidade do silêncio? A retribuição energética sela o alinhamento. Mostre ao universo que você respeita a consciência que te foi revelada. Você não está aqui por sorte, você está aqui por destino. Você se lembra daquele momento em que tudo parecia desabar? Aquele não foi o seu fim, foi o seu despertar brutal. Eles pensaram que a traição e a dor iriam te quebrar, mas mal sabiam que o sofrimento estava apenas ligando um interruptor interno. Sua dor não te diminuiu, ela te classificou, forjando uma resiliência que jamais existiria no conforto. Foi ali, no meio do caos, que você acessou uma força que a sua alma já carregava, a senha inquebrável do seu destino. Você não é vítima da história. Você é o alquimista que transformou chumbo em ouro. Seu código sagrado é a sua impressão digital divina, ativada sob intensa pressão. É a prova de que as regras para você são diferentes. Enquanto eles usavam armas humanas como fofoca e manipulação, você estava sendo blindado pela lei cósmica. Sua quietude não era fraqueza, era a paciência do universo se preparando para responder por você. Essa ativação significa que você deu espaço, e agora o sistema de justiça divina está cobrando cada erro que cometeram contra a sua essência, sem que você precise mover um dedo. Eles estão confusos porque veem a colheita que plantaram. Mas o que realmente os aterroriza não é a sua vingança, e sim a sua total indiferença. Você subiu de nível, e eles perderam o mapa para te alcançar. O jogo mudou. Agora que o seu código está ativo, o universo está em modo de correção, mas o foco não está mais neles. O foco é você. O que acontece quando você percebe que a verdadeira recompensa não é assistir à queda deles, mas usar a soberania recém-adquirida para cumprir o propósito que a dor finalmente destravou? Espera aí. Pare de rolar por um instante. Você está acompanhando cada palavra sobre a lei do retorno, sobre como a justiça divina está vestida e pronta para a ação. Mas a grande questão é: você é um espectador passivo ou um participante ativo da sua própria ascensão? O universo não responde a quem apenas assiste, ele responde a quem se compromete e age. Se você realmente entende que é um escolhido e que o karma dos outros não pode mais te tocar, você precisa selar esse alinhamento. Sua ação agora é simples, mas poderosa. Curta este vídeo para sinalizar ao cosmos que você aceita essa proteção e se inscreva no canal se ainda não fez isso, para garantir que você esteja sempre na frequência correta. E para provar seu comprometimento com essa verdade e blindar de vez a sua energia, eu preciso que você comente agora o número 77. Por que 77? Porque na numerologia este número é um símbolo de alinhamento espiritual, de sabedoria e de proteção completa. Ao digitar 77, você está declarando: minha vida está sob a jurisdição da lei perfeita, e ativando a força que faz com que aquilo que foi plantado pelos seus inimigos volte para eles com precisão divina. Não seja só mais um assistindo, seja o escolhido que está em ação. Comente 77 e vamos continuar.
Eles tentaram te derrubar espalhando mentiras, achando que a sua reputação dependia do que eles pensavam ou diziam. Mas você precisa entender. A verdade sobre quem você é não se baseia em boatos, e sim na sua fundação inabalável. Cada palavra venenosa que saiu da boca deles não fez outra coisa senão revelar o nível de desespero e a escuridão que carregam. Eles acharam que estavam te atacando, mas na realidade estavam segurando um espelho para si mesmos, mostrando a face que tentavam esconder. Sua soberania não exigiu que você entrasse na briga. O seu silêncio, que eles confundiram com fraqueza, foi, na verdade, a sua maior força. Você simplesmente deu um passo para trás e deixou que a lei cósmica entrasse em ação. A sujeira que eles tentaram jogar em você não grudou porque o seu caráter é feito de uma liga que o veneno deles não consegue dissolver. Sua reputação está protegida e o fato de eles terem sido os únicos a perderem a credibilidade prova que a luz sempre expõe a sombra. Agora que você viu a queda da máscara deles e sentiu a proteção que te cerca, você ganhou algo mais valioso que a vingança: a clareza sobre a sua blindagem espiritual. Você descobriu que a intenção deles foi apenas o gatilho para a exposição deles. O que acontece então quando você move essa energia não mais em defesa, mas para a manifestação pura e sem limites? O que significa ser de fato a personificação da lei cósmica e não apenas o alvo dela? Você segurou a onda quando eles vieram para a briga, e essa calma não era medo, era poder absoluto. Eles confundiram sua quietude com fraqueza, achando que tinham carta branca para te difamar e trair. O que eles não sabiam é que você estava apenas se afastando para que a justiça pudesse entrar em campo. Você deu a chance de recuarem, mas eles insistiram, e agora o peso da própria energia que enviaram está voltando como um tsunami que eles jamais conseguirão surfar. Você saiu ileso da tempestade que eles mesmos criaram. Essa reviravolta não é vingança, é lei cósmica. O bumerangue não volta ao remetente por acaso. Ele volta calibrado e com o endereço certo. Eles estão vendo a vida desmoronar, seja em finanças, relacionamentos ou saúde, e chamam isso de azar. Mas a verdade é que o universo não perde recibo. Você foi tocado com intenção tóxica, e ao invés de você lutar, o próprio cosmos emitiu a fatura. Eles não violaram apenas você. Eles violaram a ordem e agora estão sentindo o preço exato de mexer com uma alma protegida e escolhida. Eles focaram no seu comportamento, mas ignoraram a sua essência. Eles se concentraram na fofoca, sem nunca entenderem a frequência que você carrega. A queda deles é o preço da ignorância, mas a sua ascensão é a prova de um poder que está além do que eles podem imaginar. Mas, se a verdadeira força está na sua capacidade de receber a justiça e não de fazer a justiça, qual é o segredo por trás do seu código espiritual que torna impossível para qualquer um se aproximar de você sem antes ter que enfrentar o divino? Você está segurando a caneta da sua própria quitação. Chega de pagar a conta da desonra alheia. O subtítulo não é uma ameaça, mas um lembrete de que toda violação espiritual gera uma fatura que você não precisa mais cobrir. As pessoas que tentaram roubar sua paz, seu brilho, sua essência sagrada, pensaram que estavam jogando um jogo contra um humano comum, mas erraram feio. Elas tentaram saquear sua alma, e agora o universo está enviando o extrato detalhado para o endereço delas. O silêncio que você manteve não foi fraqueza. Foi a assinatura de que você não participaria da dívida kármica que elas estavam criando para si mesmas. Sua soberania reside em aceitar que o que está caindo na vida delas é o resultado direto do que elas semearam em segredo. Elas tentaram apagar sua luz e, em vez disso, acenderam um holofote sobre a própria escuridão. Você não precisa buscar vingança, expor ou lutar.
Sua única tarefa é manter sua frequência elevada, pois a verdade está se defendendo. Cada mentira que contaram está voltando como um bumerangue. Cada traição está se desfazendo e o castigo é justamente o fato de que você está se tornando intocável, inalcançável para o caos que um dia tentaram lhe impor. Pense nisso. Se a conta cósmica pela ofensa à sua alma está sendo paga com tanto rigor e precisão, o que isso realmente significa sobre a força e o poder que você carrega? Qual é o segredo por trás dessa blindagem divina que faz com que a simples remoção do seu corpo já ative uma força de correção tão implacável? Você está pronto para olhar de perto o DNA da sua própria invencibilidade? Você precisa entender. O karma que está voltando para eles não é genérico. É personalizado, feito sob medida, porque o crime deles foi pessoal e espiritual. Eles não apenas te traíram, eles tentaram roubar sua luz, sua frequência, aquilo que te torna inconfundível. Eles viram o favor divino em você, a paz que você carregava e tentaram forçar a barra para ter o mesmo, sem passar pelo seu processo. Pensaram que podiam imitar sua essência e se safar, mas a verdade é que a luz que você carrega é codificada e qualquer tentativa de furto aciona um sistema de alarme cósmico. O que eles chamavam de roubo, a lei divina chama de violação. Você não precisou lutar, xingar ou buscar vingança. Você simplesmente se moveu para fora do caminho, e esse ato de soberania permitiu que o universo assumisse o volante. Agora tudo o que tentaram usar contra você, cada mentira, cada manipulação, está voltando como um bumerangue com a assinatura deles. O que era para ser a sua queda está se tornando o peso insuportável na vida deles. Você provou que é intocável, não por força bruta, mas por um alinhamento espiritual inquebrável. A queda deles é o comprovante de que a justiça divina não falha, mas isso é apenas o começo da revelação. Se a punição é tão precisa para quem ousou te tocar, imagine quão detalhada e poderosa é a proteção que te cerca. O que faz de você um alvo tão valioso para ser roubado e, ao mesmo tempo, tão perigoso de ser confrontado? O mistério é a razão pela qual você nunca, de fato, esteve sozinho nessa guerra. E qual é o código secreto da sua blindagem que nem mesmo você conhecia? Eles acharam que sua queda era o espetáculo principal, que o riso deles seria o final da sua história. Mas você, meu amigo, estava apenas reajustando sua coroa no chão. Seu silêncio não era rendição. Era o tempo que o universo precisava para afiar as ferramentas da justiça. Enquanto eles celebravam sua dificuldade, você estava em modo de atualização, se fortalecendo em um nível que eles nem sequer compreendem. Lembre-se, quem ri por último não só ri melhor, como ri de um lugar de soberania e paz que eles jamais conseguirão alcançar. Você não precisou lutar sujo. A verdade é o seu melhor exército, e ela está em campo agora, cobrando cada erro. O que eles chamaram de fraqueza, o seu não revide, foi na verdade sua maior força. Você estava ocupado demais, se alinhando com o que é grandioso, para se rebaixar à lama deles. Eles pensaram que sua bondade era ingenuidade, mas ela era um escudo, protegendo você da energia pesada que eles mesmos estavam gerando. Agora, eles estão tropeçando nas próprias armadilhas, e a confusão na vida deles não é azar. É a conta chegando, personalizada e sem desconto. Eles te jogaram no fogo esperando te ver queimar, mas tudo o que conseguiram foi forjar o aço mais resistente que existe, o seu. Então você não precisa fazer nada além de continuar brilhando. Seu sucesso é a prova de que a única coisa que eles conseguiram foi acelerar seu destino. O seu brilho será a verdade gritada que os fará recuar. Mas a pergunta que realmente importa, agora que a poeira baixa e você está de pé no seu poder, é esta. Sabendo que você foi testado e reconfigurado por este processo, o que você fará com essa nova e indestrutível versão de si mesmo?
Word count 181. Você se lembra das fofocas e do veneno que eles jogaram? Eles pensavam que aquelas sementes de maldade ficariam escondidas para sempre. Mas a lei da colheita é implacável. O que eles plantaram no escuro está crescendo à vista de todos, e o que você vê não é acidente. É a prova de que suas intenções tóxicas não puderam se manter ocultas. Você não precisou lutar. Seu silêncio foi sua maior arma, permitindo que a verdade fizesse o trabalho pesado da exposição pública. A falha deles foi achar que você era comum, confundindo sua paciência com ingenuidade. Eles mexeram com uma energia que não era para ser tocada, um reservatório sagrado. E agora o colapso que você testemunha não é vingança, é a balança voltando ao ponto zero. Toda a audácia que tinham ao mentir sobre você se transformou em medo, porque eles perceberam que a única pessoa que se ferrou nessa história não foi você, e sim aqueles que pensaram que podiam violar algo sagrado sem custo. Mas entenda, esta não é a conclusão da justiça, é apenas o prefácio. O universo não cobra apenas o valor da dívida, ele personaliza o pagamento espiritual. O que acontece na alma deles é 1000 vezes mais profundo do que a exposição pública. Qual é, então, o verdadeiro custo dessa dívida? E como você pode ter certeza de que o que está sendo desvendado agora é apenas a ponta do iceberg que está prestes a afundá-los de vez? Você está vendo agora o pânico nos olhos de quem te feriu. De repente, surgem desculpas, textos arrependidos e até promessas vazias. Não se engane, isso não é remorso, é terror. Eles não lamentam o que fizeram, lamentam o preço que estão pagando. Mas o universo não é um caixa que aceita barganha ou lágrimas de crocodilo. A justiça que está agindo na vida deles não foi acionada por você, mas pela violação que eles cometeram contra algo sagrado. Entenda bem, você não precisou se vingar. A lei divina não trabalha com emoções humanas. Ela trabalha com alinhamento e precisão. Cada mentira, cada manipulação e cada momento em que riram da sua dor foi anotado. O que você está testemunhando agora é o pagamento de uma fatura espiritual que não tem data de validade. Eles pensaram que o tempo ou um pedido de perdão superficial apagaria o registro. Mas o sistema que te protegeu não aceita atalhos. A fatura está na mesa e o valor é integral. E é justamente aqui que a profundidade disso se revela. Se a justiça não aceita o arrependimento deles como pagamento, é porque o crime que cometeram não foi apenas contra você, a pessoa, mas contra a sua essência. Eles não roubaram apenas seu tempo ou paz, tentaram roubar algo que você carrega, algo que não pode ser imitado. Mas afinal, o que exatamente é essa coisa que você carrega, que é tão potente que a simples tentativa de roubá-la coloca toda uma linhagem em rota de colisão com o karma? Eles queriam te dobrar, te reduzir a uma versão que fosse fácil de controlar ou descartar, mas cometeram um erro de cálculo cósmico. A pressão que aplicaram em você não te quebrou, ela refinou seu espírito. O ataque deles, seja ele fofoca, traição ou sabotagem silenciosa, foi, na verdade, um ritual de ativação. Você era um diamante bruto e eles, sem saber, forneceram o atrito necessário para que a sua luz interna explodisse de uma forma que ninguém, nem mesmo você, conhecia. Cada punhalada nas suas costas apenas libertou a força que estava presa, transformando o trauma em poder e o sofrimento em uma armadura invisível. O que eles chamaram de fraqueza era apenas você mantendo a calma antes da tempestade. Você não revidou porque sabia, no fundo, que algumas batalhas não precisam da sua energia. Eles acharam que sua decência e seu silêncio eram medo, mas na verdade eram disciplina sagrada.
Você não expôs o jogo sujo deles. Você se moveu para o lado e deixou que o universo assumisse o volante. Agora, você não precisa fazer nada além de viver a sua verdade, porque a sua ascensão não é apenas a sua vitória. É o espelho que reflete o caos que eles próprios criaram. Abrace essa nova versão que nasceu do fogo. Você se tornou inatingível, e o silhaço que a sua paz emite é o castigo mais silencioso e eficaz que eles poderiam receber. Eles tentaram apagar o seu futuro, mas apenas garantiram que ele fosse ainda mais brilhante. E eles, por sua vez, ficaram presos na sombra do próprio passado. Mas o que acontece quando o preço da traição é pago em dobro? E o que te espera agora que a poeira baixou e você está pronto para receber a fatura da sua nova soberania? Eles acharam que a vitória deles era te derrubar, mas a sua vitória foi se afastar. O castigo que eles estão vivendo não veio das suas mãos, não é a sua raiva ou a sua vingança. Ele veio da ausência de algo que você carregava. A sua paz, a sua luz, o seu alinhamento. Você foi, sem saber, o escudo deles, o amortecedor da confusão que eles criaram. Quando você saiu, você não estava punindo ninguém. Você estava apenas removendo a proteção que o seu espírito emanava, deixando-os à mercê das suas próprias decisões. Você não precisou mover um dedo, não precisou gritar, nem armar um plano para o fracasso deles. Sua soberania estava em dizer chega e fechar a porta. A confusão, o desespero e o caos que explodiram nas vidas deles são apenas as consequências naturais das sementes negativas que eles plantaram. Só que agora, sem a sua energia protetora para abafar a colheita, você simplesmente se moveu para a sua paz, e esse movimento permitiu que a lei divina agisse sozinha, sem intervenções. A verdadeira questão agora não é o que eles perderam, mas o que você ganhou com essa libertação. Se o seu afastamento causou tamanha desorganização na vida deles, imagine o poder que você está prestes a manifestar agora que essa energia sagrada está 100% voltada para o seu destino. Você está prestes a descobrir que o preço da sua unção não é pago em lágrimas, mas sim em ouro espiritual. Uma reserva de poder que só se revela depois que o fogo da provação se apaga. Você é intocável, e está na hora de aceitar essa verdade sem pedir licença ou esperar por validação externa. Eles pensaram que sua paz e sua quietude eram fraquezas, que você estava apenas esperando para ser quebrado ou manipulado. Mas o que eles ignoraram é que você estava carregando uma energia sagrada, uma blindagem que não se compra, se recebe. Cada passo que você deu em direção à sua elevação foi uma violação do plano deles. Você não precisa se justificar. O fato de você estar aqui, mais forte e com a paz intacta, já é a prova de que você é intocável. A elevação não é um evento, é um reconhecimento. Você não precisou lutar no barro com eles. A sua soberania reside justamente em saber que o universo faria o trabalho pesado. Enquanto eles gastavam energia tramando e fofocando, você estava em modo de crescimento silencioso. O que eles chamaram de sorte ou coincidência no seu sucesso é, na verdade, a correção divina entrando em ação. Eles tentaram apagar sua luz, mas só conseguiram acender um holofote sobre o próprio caos. Aceite seu lugar de poder. Você não está subindo, você está voltando ao seu lugar de direito. Mas ser intocável não significa apenas estar protegido dos ataques. Significa entender o verdadeiro peso da sua frequência. Se a sua ascensão é tão certa e o seu caminho tão blindado, o que acontece quando a proteção se torna a sua própria responsabilidade e você descobre que o próximo nível da sua jornada exige não só força, mas uma sabedoria ainda mais profunda sobre como manejar essa autoridade? Quem te atacou não estava lidando com uma pessoa comum. Eles tocaram algo sagrado. Você precisa entender que eles viram sua resiliência e sua capacidade de perdoar,
e confundiram essa graça com fraqueza. Ao cruzarem essa linha, pensando que podiam te manipular ou ferir sem custo, eles ativaram uma lei cósmica silenciosa. Você era, na verdade, um campo de energia protegido. O erro deles não foi pessoal, foi uma violação da própria ordem universal. Eles não mexeram com você, mexeram com o que te guarda. Sua quietude não foi medo, foi disciplina sagrada. Enquanto eles espalhavam mentiras e tentavam te diminuir, você estava apenas se afastando, dando espaço para que a lei agisse sozinha. Eles pensaram que tinham vencido quando você parou de revidar, mas o caos que você vê agora nas vidas deles não é vingança sua. É o recibo que a vida cobra por profanar o que é puro. Quem é escolhido não luta em batalhas que já estão decididas. Eles tentaram te quebrar, esperando que a dor te transformasse em algo pequeno e amargo. Mas você está prestes a descobrir que essa jornada não foi apenas sobre correção kármica para eles, mas sobre calibração divina para você. Se o sofrimento não te destruiu, ele te iniciou. Qual é o código secreto que o trauma ativou de forma irreversível na sua alma, revelando o propósito oculto de cada ataque que você sofreu? Sua paz não é um acidente, é uma arma forjada no silêncio que eles confundiram com rendição. Você se recusou a descer ao nível deles, não por fraqueza, mas porque você estava guardando uma energia que eles jamais poderiam compreender. Enquanto eles se afogavam na lama da fofoca e da manipulação, você estava se limpando, se reestruturando. O que eles chamaram de vitória foi, na verdade, o momento em que você cancelou a assinatura deles na sua vida. A sua graça e o seu perdão não são mais um recurso disponível, é um acesso permanentemente encerrado. Você não precisou mover um músculo para puni-los. A punição deles é a sua completa e soberana tranquilidade. Eles esperavam que você estivesse quebrado, amargo e buscando vingança, mas o que encontraram foi o seu crescimento inabalável e a sua luz amplificada. Eles estão assistindo de fora, presos na desordem que criaram, enquanto você está entrando em espaços de favor e proteção que eles não têm mais o passaporte espiritual para acessar. A ironia é que para eles a sua felicidade é mais dolorosa do que qualquer maldição que você pudesse ter jogado. Eles não perderam apenas uma pessoa. Eles perderam um escudo, uma conexão sagrada que, sem você, os deixou nus diante do universo. Agora, enquanto você avança para a próxima fase, completamente livre e inatingível, eles estão começando a entender que o caos que estão vivendo não é azar. É a fatura de um contrato espiritual que eles violaram ao te tocar. Mas o que acontece quando a fatura chega e a única coisa que pode salvá-los é o entendimento profundo de que você era o teste e eles falharam miseravelmente? A resposta para essa pergunta carrega uma verdade que reescreverá completamente como você enxerga o conceito de justiça. Você não apenas venceu, você se tornou intocável. Sua paciência não foi fraqueza, mas sim o escudo que o universo usou para te proteger enquanto a justiça era servida. Saiba que a fatura foi paga, a correção divina está completa, e você agora está blindado no seu próximo nível. Sua paz é a prova de que a sua vitória é eterna, e ninguém mais pode tocar no que Deus ungiu.